Vai. Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Obrigada a você que está nos assistindo, a você que se inscreveu no canal. E se após essa mensagem você for edificado, compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus parentes, com sua família. Hoje nós vamos refletir um pouquinho a respeito do tempo e das circunstâncias que nós estamos vivendo. E para iniciarmos essa conversa, eu quero pedir você para abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E na Bíblia, a linguagem contemporânea diz assim: nessa vida, tudo tem sua hora. Há um tempo certo para tudo. Nós temos vivido um tempo em que há muito tempo foi profetizado pelo próprio Senhor Jesus. E mais uma vez eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, e nós estaremos lendo os versículos 10 e 11. Eu estou lendo na Bíblia Viva, onde apresenta uma linguagem bem contemporânea, que diz assim: então continuou, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, fomes e epidemias de doenças. É bem atual, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Isso aqui foi dito pelo próprio Senhor Jesus há mais de 2000 anos atrás. E aqui já está falando a respeito dos acontecimentos atuais e de fatos que já aconteceram e que acontecerão ainda na história da humanidade. Se a gente estudar a nossa história, a história da humanidade, nós vamos ver que ela está repleta de fatos que apresentam estas catástrofes apresentadas aqui na Bíblia. E a gente percebe então que a história da humanidade, ela vem exatamente evidenciar a veracidade, a autenticidade da Bíblia. A palavra de Deus, a própria palavra de Deus escrita e revelada aos homens e revelada a todos nós. Dentre esses acontecimentos todos, eu quero salientar a respeito dessa situação que nós estamos vivendo do coronavírus. Hoje, o Brasil faz parte dos 160 países atingidos por esse vírus. Sabemos que ele iniciou na China, mas que tomou o mundo. E isso nos revela o quanto a Bíblia ela é atual e verdadeira. Mas eu não quero falar a respeito do vírus em si. Eu quero falar a respeito de um outro problema já existente na história da humanidade e que foi intensificado pelo coronavírus. Que problema é esse? A ansiedade. A ansiedade tem tomado conta dos nossos corações. Nós sabemos que pessoas sofrem de ansiedade. Nós sabemos que algumas pessoas estão doentes por causa da ansiedade. Isso é tão real, tão verdadeiro, que Jesus, na sua misericórdia, usou homens, como por exemplo o apóstolo Paulo, para falar a respeito dessa questão. E aí eu convido você, novamente, para abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o que está escrito no livro de Filipenses. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, mas a impressão que nós temos é que ela foi escrita agora, recentemente, e que contempla a realidade que nós estamos vivendo. Quando se fala de ansiedade, nós podemos dizer que ela é bastante democrática. Por quê?
porque ela alcança todos, toda e qualquer classe social, independentemente da faixa etária, independentemente do credo religioso. Pessoas sofrem de ansiedade. Você pode dizer assim, mas não é para menos. O contexto que nós estamos vivendo realmente gera temor, gera medo. Até mesmo porque nós percebemos que os empresários estão apavorados. Como pagar seus funcionários? Como manter suas empresas diante do contexto que nós estamos vivendo? Os empregados estão preocupados em perder os seus trabalhos. Os profissionais informais não podem vender seus produtos, até mesmo porque não tem clientes nas ruas. Sem dizer que hoje nós temos um grande número de profissionais da educação e em várias outras áreas que ainda nem foram atribuídos e que estão desempregados. Famílias que estão separadas geograficamente. Além do fato de que nossos idosos, nossos pais, avós, estão literalmente isolados. Então, nós realmente, humanamente falando, nós temos motivos para estarmos ansiosos. Até mesmo porque nós não temos data para o fim desse vírus. E quando terminar toda essa situação, como será que estará a economia do nosso país? Então você pode dizer, eu tenho razão para estar ansioso. Mas eu até poderia concordar com você se o Senhor não trouxesse uma resposta para nós na sua própria palavra. Mas antes de ler o texto, eu quero perguntar para você, você sabe o que significa ansiedade? No dicionário grego, ansiedade significa ser asfixiado, tirar o fôlego, tirar a respiração. E na língua portuguesa significa grande mal-estar, aflição, agonia. E tem sido assim, tem sido esses sentimentos que têm tomado conta do coração das pessoas. Todas as vezes que nós não conseguimos administrar uma situação, todas as vezes que algo sai do controle das nossas mãos, é natural que a ansiedade tome conta da situação. E é exatamente como nós nos encontramos, ou pelo menos como a maioria das pessoas se encontram nesse momento. Mas agora eu quero ler com você o que nos diz o apóstolo Paulo a esse respeito. Abram as suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6. Diz assim: não se aflijam com nada. Numa outra versão diz assim: não andeis ansiosos por causa de coisa alguma. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer. Olha que orientação incrível. Olha que palavra maravilhosa. E olha o que vai acontecer se nós fizermos exatamente isso no versículo 7. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, você pode dizer, mas Paulo não estava vivenciando a história, o contexto, a situação, as circunstâncias que nós estamos vivenciando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo já havia passado por experiências de ser rejeitado, humilhado, perseguido, açoitado, passou fome, frio, e nesse momento em que ele dá essa orientação aos filipenses, ele se encontra encarcerado. E o próximo passo na sua vida
seria a morte, será a morte. Olha só que situação a que Paulo está vivendo. Mas por que Paulo conseguiu vivenciar essa situação? Por que Paulo conseguiu dar essa orientação diante do contexto em que ele estava vivendo? Paulo conhecia o caráter de Deus. Paulo conhecia o Deus a quem o chamara, a quem o salvara. Era por isso que Paulo conseguia manter o equilíbrio, por conhecer o Deus a quem ele servia. Sabe, meus irmãos, meus amigos e todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, as situações que nos cercam podem sair do nosso controle, como esta saiu do nosso controle. Mas Deus nunca perde o controle. Deus nunca perderá o controle. Deus é o Deus do presente, do passado e do futuro. E eu quero compartilhar com você uma frase do Hernandes Dias Lopes, que ele falou em um dos vídeos que eu assisti. O Deus a quem servimos já está lá no futuro, já decidiu o futuro e já determinou o futuro. E o futuro é a vitória de Cristo e da sua igreja. Irmãos, esse é o nosso Deus. E por mais dolorosa que seja essa situação, Deus continua no controle. Creia nele. Creia nele e tudo, absolutamente tudo que acontecer, o nome dele será glorificado através dessas circunstâncias. O evangelho será propagado e nós seremos abençoados enquanto igreja do Senhor. Os sofrimentos de Paulo, a Bíblia diz que ele mesmo diz em Filipenses capítulo 1, não me recordo o versículo, que todas as coisas que aconteceram com ele contribuiu para que o evangelho do Senhor fosse propagado. Nada acontece, nada, absolutamente nada acontece sem o controle de Deus diante das circunstâncias. Diante disso, o que nós podemos fazer? Seguir as orientações de Paulo. Seguir as orientações do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: não andeis ansiosos por causa de coisa alguma. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Irmãos, como nós lemos no princípio, há tempo determinado para todas as coisas. Esse é um tempo de substituir a ansiedade pela oração. Substituir a ansiedade pela oração. Oh, amados, quantos de nós empenhamos o nosso tempo em conversar com tantas pessoas, a expressar para as pessoas nossos medos, nossos anseios, nossos desejos, nossos conflitos, e deixamos de falar com Deus. É Ele que entrará com providência a favor das nossas vidas. Abra o seu coração para o Senhor. Fala com Ele abertamente. Fala para Ele como você se sente. Senhor, eu estou com medo mesmo. Eu estou angustiado, eu estou triste. Eu não sei o que fazer diante dessa situação. Fala para Ele: Senhor, eu estou com saudades da minha família. Eu estou com saudades dos meus amigos. Mas abre o seu coração para o Senhor. Fala com Ele através de oração. Irmãos, a oração fala de relacionamento. Oração é uma conversa, é um diálogo. E essa conversa nós fazemos com o nosso Deus. Na oração nós abrimos o nosso coração para Ele. E Ele nos convida, irmãos. A palavra de Deus está repleta de textos onde revela o desejo de Deus em conversar conosco, em se relacionar conosco. Além de orar, é tempo de gratidão. É tempo de expressar gratidão a Deus. Olha só o que é que nos diz o texto. E não se esqueçam de agradecer.
E aí, dentro desse tema, tempo de gratidão, eu quero trazer para vocês uma frase de Márcia Luz. Ela é psicóloga e ela diz o seguinte: gratidão não é agradecer pelo que se recebe. Isso é educação. Gratidão não é ir à igreja e falar para o Senhor aquilo que Ele nos deu. Isso é oração. E as duas coisas são necessárias. Gratidão é ter uma mudança de olhar. É deixar de olhar para as circunstâncias, para os obstáculos e começar a olhar pelas oportunidades dadas por Deus diante das circunstâncias. O que nesse momento nós podemos fazer? Quantas pessoas do seu lado estão precisando de ajuda, de socorro? Às vezes uma palavra de ânimo, de fé na vida das pessoas é uma ajuda. Sem dizer aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade que algumas tiveram de estocar alimentos na sua casa e que nesse momento estão passando por necessidades. Também é tempo, irmãos, tempo de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 a 26, fala sobre isso. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, e o que nos dá esperança? As misericórdias do Senhor nos dão esperança. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Irmãos, misericórdia é Deus não nos tratar como nós merecemos. E sabe o que nós merecemos, segundo a Bíblia? A morte. Porque o salário do pecado é a morte. E nós somos pecadores. E ao invés de o Senhor trazer morte, Ele nos trouxe vida pela sua graça, através de Cristo Jesus. Então, lembrar a respeito das misericórdias do Senhor nos dá esperança. O que mais nos dá esperança? A fidelidade do Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel, meu amigo. Deus não é como eu, não é como você. Deus é fiel. E Ele fala na sua palavra que Ele jamais nos deixará. Ele nunca nos abandonará. Ele fala na sua palavra que Ele jamais permitirá que experimentemos, que vivenciemos situações em que nós não podemos suportar. Esse é o nosso Deus. Ele promete na sua palavra que estará conosco todos os dias das nossas vidas, até que Ele venha nos buscar. Deus é fiel e é tempo de lembrarmos, de pensarmos a respeito da fidelidade do Senhor. Porque a fidelidade do Senhor, as misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor, todas essas coisas nos dão esperança. E eu quero encerrar. Esse momento dizendo que o que nesse momento, nesse contexto em que nós estamos vivendo, a nossa maior necessidade não é a extinção do vírus. É necessário, sem dúvida, é necessário. Mas a nossa maior necessidade sempre foi e sempre será é da presença de Deus nas nossas vidas. Sempre foi e sempre será da presença de Deus nas nossas vidas. A presença de Deus, meus irmãos, nos sustenta, nos fortalece, nos anima, nos renova. A presença de Deus nos alegra. A presença de Deus nos motiva. A presença de Deus gera esperança no nosso coração. A presença de Deus substitui toda a ansiedade pela convicção, pela certeza
certeza da mão de Deus sobre as nossas vidas, do cuidado dele sobre as nossas vidas. Mais do que qualquer coisa, nós precisamos da sua presença. E aqui, mais uma vez, eu quero trazer uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele diz assim, que o Senhor, presta atenção, meus irmãos, a presença do Senhor em nossas vidas é necessária. E ele diz o seguinte, não basta ter o seu nome escrito no rol de membros da igreja onde você congrega. É necessário ter o seu nome escrito no livro da vida. E aí eu quero te perguntar, o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem convicção disso? Porque a única certeza, a única garantia que nós temos da presença de Deus em nossas vidas é do seu Espírito Santo vivendo em nós, por meio de Jesus Cristo. E isso acontece no momento em que nós cremos em Jesus, cremos no que Ele fez no nosso lugar, aceitamos o que Ele fez no nosso lugar. E aqui, irmãos, eu quero trazer à sua memória aquilo que nos dá esperança. Jesus, Ele nos amou, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Jesus, Ele nos amou e nos escolheu e morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, éramos considerados inimigos de Deus, quando nós estávamos separados dele por causa do pecado. Ele morreu por mim e por você. Isso é expressão de amor. E a presença de Deus nas nossas vidas fortalece a nossa fé. A presença de Deus nas nossas vidas nos dá força para preservar, para permanecermos e perseverarmos, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo e das circunstâncias que ainda virão pela frente. Que Deus abençoe a sua vida. Que você busque a presença do Senhor, que é tudo que nós precisamos. E eu quero encerrar orando por você. Senhor, em nome de Jesus, nós te somos gratos por esse tempo de reflexão. Nós te somos gratos, ó Deus, pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra. Te somos gratos, ó Deus amado, por trazer a nós o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é fiel, por nos fazer lembrar da Tua fidelidade, da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, do Teu socorro. E Pai, eu quero clamar em nome de Jesus para que o Senhor visite cada pessoa que está ouvindo nessa hora, trazendo, Senhor, paz, a paz que excede todo entendimento humano, substituindo, Senhor, toda ansiedade pela fé no Senhor, na Tua palavra, no Teu caráter, na Tua bondade. Senhor, nós queremos te clamar, eu falo nós enquanto igreja, porque a igreja do Senhor está clamando nessa hora, para que o Senhor, ó Deus, dê sabedoria, dê direção, ó Deus, aos nossos governantes, ó Deus, aos profissionais da área de saúde. Em nome de Jesus, dê sabedoria a esse povo, para que seja instrumento para abençoar a nação, para abençoar o mundo. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada. Obrigada pela Tua presença, presença maravilhosa. Doce presença, aceita a gratidão do meu coração, em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.